A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando pelo canal Examinando a Bíblia. No vídeo de hoje, irmãos, nós falaremos sobre o tempo da grande tribulação. Qual será o tempo da grande tribulação? 7 anos ou 3 anos e meio? Irmãos, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar dentro das Escrituras Sagradas para os irmãos que o tempo de grande tribulação é de 3 anos e meio e não de 7 anos, irmãos. O Apocalipse, ele veio sim para revelar a última semana profética, que são o acontecimento dos últimos 7 anos. Porém, irmãos, não será todo os 7 anos de grande tribulação. Eu mostrarei nesse vídeo que o tempo de grande tribulação, irmãos, é a segunda parte da última semana profética, que corresponde, irmãos, a 3 anos e meio e não 7. Existem muitos irmãos, principalmente os irmãos que seguem o ensino pré-tribulacionista, eles ensinam da seguinte maneira, que a igreja será arrebatada 7 anos antes da grande tribulação, né? Eu não concordo que será arrebatado antes, né? Eu sou de linhagem pós-tribulacionista, né? Mas esse não é o assunto do vídeo. Porém, irmãos, no ensino deles, eles dão a entender que serão 7 anos de grande tribulação. Eu quero, nesse vídeo, mostrar para os irmãos que o tempo de grande tribulação é de 3 anos e meio. Então, aqui nesse vídeo, irmãos, eu usarei as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse, que nos deixa claro que serão 3 anos e meio de grande tribulação e não 7. Então, irmãos, nós vamos iniciar aqui no livro de Daniel, capítulo 7, verso 24 em diante. Eu vou fazer a leitura, né, e depois explicar. Então, irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Espírito Santo. Verso 24. E quantas 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá as palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles quem? O povo santo, serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos em metade de um tempo, mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Certo, irmãos? É só esses versos, né? Então, no verso 24, irmãos, é revelado o reino da besta. Aquelas 10 pontas, aqueles 10 chifres que estão no quarto animal, simbolizam os 10 reis, irmãos, que estarão aliados ao chifre pequeno, que é o anticristo, irmãos, certo? E nós vemos aqui que ele tem que abater 3, né? Desses 10, né? Para poder dominar sobre 3. Provavelmente esses 3 vão dar alguma resistência a ele, vão resistir, né? Mas ele abaterá. Então, irmãos, o mais importante é aqui, para nós entender que são 3 anos e meio de grande tribulação, é no verso 25. Vamos ler calmamente e explicar para os irmãos, ó. E proferirás palavras contra o Altíssimo. Quem? O chifre pequeno, que é revelado no anticristo. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo. O que isso nos revela, irmãos? Isso nos revela o seguinte, que a religião dele será uma religião blasfema, vai blasfemar o nome do Altíssimo, né? Depois nós vamos ver isso em Apocalipse também, ó. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui, irmãos, está nos falando do quê? Da apostasia. Ele vai impor a lei dele, o ensino dele, certo, irmãos? Então, ele vai querer obrigar o povo a seguir a lei e os ensinos dele. E vai ser uma lei, né, e um ensino contrário aos ensinamentos de Cristo, certo, irmãos? Ó, e eles quem? O povo santo. Ó, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Irmãos, um tempo está no singular, se refere a um ano. Tempos, no plural, 2 anos. E metade de um tempo, fala da metade de um tempo, que é 6 meses, que é a metade de um ano. Então, irmãos, um tempo, um ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então, irmãos, o povo santo do Altíssimo vai ser entregue na mão do chifre pequeno, que nos revela o anticristo, por um tempo
tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Então, irmãos, e esses 3 anos e meio aqui, esse um tempo, tempos e metade de um tempo, se conecta, irmãos, à segunda parte da última semana profética. Então aqui, irmãos, está deixando bem claro que o tempo que o povo santo vai ser entregue na mão do chifre pequeno, né, melhor dizendo, né, do anticristo, porque o chifre pequeno revela o anticristo, é um tempo de 3 anos e meio. Ó. Mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão seu domínio. Aqui é Cristo e a igreja tirando o domínio do anticristo, do reino da besta, ó, para o destruir e para o desfazer até o fim. Ó. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Aqui já é o reino milenar, irmãos. Depois desse um tempo, tempos e metade de um tempo, depois de 3 anos e meio de grande tribulação, se estabelece o juízo novamente, é tirado o domínio do reino da besta, do chifre pequeno, que lidera aqueles 10 chifres, né? Então isso simboliza o quê? O anticristo liderando 10 nações. O poder é tirado da mão deles e dado ao povo santo do Altíssimo, que reinará junto com Cristo durante 1000 anos, né? Certo, irmãos? Então os irmãos entenderam que o tempo que o povo santo vai ser entregue na mão do chifre pequeno, do anticristo, é um tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Agora nós vamos em Apocalipse e ver que lá, irmãos, a profecia de lá bate com essas que nós lemos aqui em Daniel. Então, irmãos, nós estamos aqui em Apocalipse, capítulo 13, né? Nós vamos começar a ler do verso 14. Eu vou fazer uma leitura aqui e explicar para os irmãos, né? Mostrar para os irmãos que essa profecia aqui que eu vou ler concorda com aquela que nós lemos em Daniel. Ó. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Ó, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Então os irmãos notam que aquela profecia que nós vimos em Daniel, o chifre pequeno, ele proferirá as palavras de blasfêmia contra o Altíssimo. Então a besta aqui, irmãos, que está relacionada ao chifre pequeno e aqueles 10 chifres que são 10 reinos, ó, e está relacionada a essa besta de Apocalipse, ó, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Nós nota que o chifre pequeno, que é o anticristo, ele proferirá as palavras contra o Altíssimo. Ou seja, é um reino e uma religião blasfema. Então, irmãos, essa besta aqui tem uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia. Então, irmãos, nota que as profecias estão conectadas, ó, e deu-se-lhes o poder para continuar agindo, né, por 42 meses. Em outra tradução, tá, irmãos, que foi dado a ele o poder para agir por 42 meses. Irmãos, 42 meses equivalem a 3 anos e meio. Aquele chifre pequeno, irmãos, ele tem uma boca arrogante que profere blasfêmia. E o povo santo é entregue na mão deles por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Aqui essa besta revelada em Apocalipse é dada a ela uma boca que profere grandes coisas e blasfêmias. Ó, e é dado o poder para agir por 42 meses, irmãos. É a mesma profecia. 42 meses é 3 anos e meio, irmãos. O tempo da besta agir, perseguir, né, levar em cativeiro e matar o povo santo, irmãos, é 3 anos e meio, certo, irmãos? Não 7, certo, irmãos? Esses 3 anos e meio é a segunda parte da última semana profética. Os 3 primeiros anos, 3 anos e meio primeiro, irmãos, entendo que seja o princípio das dores, porém não as dores de fato, irmãos. As dores de fato, o tempo da grande tribulação, é a segunda parte da última semana profética. Ó. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então os irmãos estão vendo que está conectado com aquele chifre pequeno, que é o anticristo, que proferirá a palavra contra o Altíssimo. Aqui a besta, irmãos, também está proferindo. Lá o povo santo é entregue na mão do chifre pequeno por um tempo, tempos e metade de um tempo. E aqui a besta tem poder para agir por 42 meses. Ó. Verso 7. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
O que é que o chifre pequeno faz, irmãos? O povo santo é entregue na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Aqui é permitido à besta, ao anticristo, fazer guerra ao povo santo e vencer. E está declarado aqui, irmãos, é um tempo de 42 meses, 3 anos e meio, irmãos. Não dá para encaixar 7 anos de grande tribulação, irmãos. O tempo de grande tribulação é 3 anos e meio, certo, irmãos? Agora, eu vou voltar lá em Daniel, os irmãos ver que a ressurreição dos mortos, irmãos, não acontece 7 anos antes, porém é revelada que ela ocorrerá após os 3 anos e meio de grande tribulação, irmãos. Acesse o vídeo até o fim. Vamos lá agora em Daniel de novo. Aqui, irmãos, nós estamos no livro de Daniel, no capítulo 12. Nós vamos ler o verso 2 primeiro. Capítulo 12, verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Então, irmãos, o que está sendo revelado por profeta Daniel? Ressurreição de mortos, certo, irmãos? Ressurreição de mortos. Então, guarda isso em mente. Aqui no verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Então foi revelado aqui, irmãos, a ressurreição dos mortos para Daniel. Verso 3, os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre eternamente. E tu, Daniel, fecha essas palavras, sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Então, irmãos, o interessante aqui agora é no verso 5. Vamos ler aqui. Os irmãos notam que no verso 2 foi revelado a ressurreição dos mortos para Daniel. Verso 5, e eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da outra banda à beira do rio. Daniel está tendo a visão aqui, irmãos, de 2 anjos, cada um está de um lado do rio, um numa banda e outro de outra banda. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Então, irmão, está sendo perguntado, qual é o tempo que vai haver até o fim das maravilhas? Que maravilhas são essas? A que foi revelada a Daniel, a ressurreição dos mortos. Então, está sendo perguntado, irmãos, aqui em outras palavras, qual é o tempo que vai haver para ocorrer a ressurreição dos mortos? Verso 7. E ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então nota, irmãos, que essas maravilhas, quais maravilhas? A ressurreição dos mortos, se cumprirá quando? Após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio, que é o tempo da segunda parte da última semana profética, é o tempo da grande tribulação, irmãos. E jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quando que será cumprida a ressurreição dos mortos? Quando o poder do povo santo for destruído. Quando, irmãos, que isso ocorre? Lá na grande tribulação. Lá quando o povo santo está sendo entregue na mão do chifre pequeno por um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando, irmãos, a besta faz guerra ao povo santo e vence o povo santo, que corresponde a um tempo de 42 meses. Então, irmãos, está deixando claro aqui, só há ressurreição dos mortos quando o poder do povo santo acabar de ter sido destruído. E isso, irmãos, ocorrerá após um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio, irmãos, de grande tribulação. Certo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Não existe 7 anos de grande tribulação.
existe o que, irmãos? 3 anos e meio de grande tribulação. E nesse tempo, irmãos, o povo santo vai estar sendo entregue na mão do anticristo. Ele vai estar perseguindo, levando em cativeiro, torturando, matando. É o tempo da grande tribulação. Um tempo, tempos de metade de um tempo e 42 meses nos revelam o que é 3 anos e meio e não 7 anos, irmãos, certo? Então, irmãos, para nós concluirmos aqui, eu já queria terminar por aqui, mas vamos dar uma olhada, né? Aqui no livro de Daniel mesmo, irmãos, sobre a última semana profética. Eu vou achar aqui rapidinho. Aqui, irmãos, nós vamos ler aqui, ó. Profeta Daniel, capítulo 9, verso 27. Ele firmará um concerto com muitos. Ele quem? O príncipe que há de vir, que nos revela quem? O anticristo. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana, literalmente, nos refere ao quê? 7 dias. Só que são uma semana profética. São semanas de ano. Então, irmãos, ele, o governante que virá, o príncipe que virá, o anticristo, firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E na metade da semana, não no início, e na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então aqui está nos revelando o quê? O anticristo faz um concerto com muitos por 7 anos, né? Revelado na última semana profética, certo, irmãos? E quando chega na metade, quando passa os 3 anos e meio primeiro, ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Irmãos, não entendo que seja um sacrifício e oferta de manjar literal, não. É a realidade, irmãos, do sacrifício contínuo que vai ser tirado na metade da última semana profética. Não vou entrar muito em detalhe, porque o intento do vídeo é mostrar que o tempo da grande tribulação é 3 anos e meio, certo? E não 7. Então, irmãos, tem um vídeo no meu canal, é só entrar na playlist que está escrito lá. O que é abominação assoladora, né? Recomendo o que é abominação assoladora e qual é o sacrifício que o anticristo fará cessar na metade da última semana profética. Recomendo os irmãos assistir esses 2 vídeos. O que é a abominação assoladora da qual falou o profeta Daniel e qual é o sacrifício contínuo que o anticristo fará cessar na metade da última semana profética. Então, são 2 vídeos. Irmão, dê uma olhada lá na playlist, que lá eu explico bem. Então, irmãos, resumindo, o que é o sacrifício contínuo e a oferta de manjares? É a realidade que ele vai fazer cessar. Ele vai impedir o homem de pregar o evangelho, de orar a Deus, de adorar a Deus. Ele vai se levantar contra a adoração ao verdadeiro Deus. Ele vai se levantar, irmãos, contra a pregação do evangelho, irmãos. O sacrifício contínuo na lei era para que continuamente tivesse uma intercessão pelo homem, por isso que era oferecido dia após dia e tardes e manhãs, certo, irmãos? O anticristo, no tempo do fim, ele vai impedir que o homem alcance a salvação mediante o sacrifício de Cristo, que nós temos que propagar e ensinar dia após dia, como o sacrifício contínuo também era feito dia após dia, irmãos. Então, veja que ele faz cessar o sacrifício contínuo na metade, irmãos, da última semana profética, e não no início. E sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador virá sobre as asas das abominações. Isso, irmãos, está falando da abominação assoladora. Lembra que quando Jesus disse assim, quando vocês virem abominação assoladora onde não deve estar, quem está na cidade, né, fuja para os campos, né? Por que o Senhor Jesus está mandando fugir? Porque ali, irmãos, ao se estabelecer a abominação assoladora, se inicia o tempo da grande tribulação. A abominação assoladora é estabelecida na metade da última semana profética, irmãos. Por isso que tem essa expressão aqui, essa fala, né? E sobre as asas das abominações virá o assolador. Que abominações são essas? O anticristo, irmãos, fará o homem
obrigará o homem a adorar um Deus falso, vai proibir de pregar o evangelho, vai proibir de adorar o Deus verdadeiro, vai proibir de cultuar o Deus verdadeiro. O anticristo vai obrigar o homem a cultuar e dar culto a um Deus falso, irmãos, né? O sacrifício contínuo na época da lei era uma forma de cultuar também a Deus, certo? Então, irmãos, não faz sentido o anticristo ele se levantar contra um sacrifício da lei que não serve para salvar ninguém. O que salva nós, irmãos, é o sangue de Cristo, é a pregação do evangelho. É contra isso que o anticristo vai se levantar na metade da última semana profética, não no início, porém na metade, ó. E sobre as asas das abominações virá o assolador, que é o anticristo. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, irmãos, nota essa expressão derramado. O que vai ser derramado sobre o reino da besta? 7 cálices da ira de Deus. Os irmãos notam que ali tem um anjo, né? Se eu não me engano, em 14 de Apocalipse, eu não estou enganado, que diz que aquele que adorar a besta e aceitar a marca da besta, irmãos, eles vão sofrer os 7 cálices da ira de Deus e vai ser atormentado com fogo e enxofre. Então, irmãos, os irmãos notam que a ira de Deus sobre as nações ímpias do anticristo, elas começa com as 7 taças e termina com o lago de fogo. Então, as 7 taças serão derramadas ali, né, sobre aqueles que têm a marca da besta, né, sobre o povo ali do reino da besta, irmãos. Por isso que fala, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que vai ser derramado sobre o assolador? 7 cálices da ira de Deus. E por fim, a besta e o falso profeta é lançado ali no lago de fogo e enxofre. Então os irmãos notam que o anticristo, que é o príncipe que há de vir, ele vai fazer cessar o sacrifício contínuo, né? Melhor dizendo, a realidade dele, na metade da última semana profética, quando tiver passado os 3 anos e meio primeiro. E depois, irmão, os últimos 3 anos e meio é o tempo de grande tribulação. É o tempo, irmãos, que o chifre pequeno ou a besta vai agir. Certo, irmãos? Em 7 de Daniel, ele é chamado de chifre pequeno. Em Apocalipse é chamado de besta. Aqui está falando do príncipe que há de vir, mas é o mesmo, irmãos. Ambos os escritos estão revelando que o anticristo, que vai levantar uma perseguição de 3 anos e meio, irmãos, certo? Então, irmãos, eu entendo que os 3 anos e meio primeiro da última semana profética não é o princípio das dores, mas não as dores de fato. Certo, irmãos? Não é o tempo de grande tribulação. O tempo de grande tribulação está, irmãos, na segunda parte da última semana profética. E os irmãos notam que aqueles 2 anjos que estavam ali na beira do rio, um levantou a mão, as 2 mãos para o céu e jurou que a ressurreição dos mortos se daria após tempos de metade de um tempo, ou seja, após 3 anos e meio, e quando o poder do povo santo for destruído. Quando o poder do povo santo é destruído? Nos 3 anos e meio de grande tribulação. Ou seja, irmãos, a maravilha da ressurreição só ocorre após 3 anos e meio de grande tribulação. Não é 7 anos antes, irmãos. E não é 7 anos de grande tribulação também, certo, irmãos? Então eu acho que deu para ficar bem claro esse vídeo, né? Só para concluir aqui, já falei em vídeos anteriores, né? Os irmãos lembram daquela passagem que nós lemos agora há pouco, né? Que aqueles 2 anjos, né? Estavam ali, um de uma banda e outra da outra banda do rio, e um jura, levanta a mão, né, para o céu e jura, né, que a ressurreição dos mortos se cumpriria após um tempo de metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Nota, irmãos, que lá em Apocalipse, João, ele tem uma visão semelhante. Ele vê um anjo com 2 pernas, né, que são como colunas de fogo, e uma dessa perna está sobre a areia e a outra sobre o mar, que é onde se levantará a besta do mar e a besta da terra, querendo dar a entender que elas se levantarão, porém, irmãos, estarão debaixo dos pés do Senhor. Irmãos, aquele anjo, ele fala que não haverá mais demora, porém,
nas vozes, né, da última trombeta, quando o anjo tiver para tocar a última trombeta, se cumprirá, irmãos, aquilo, o mistério que foi revelado aos profetas. Qual é o mistério, irmãos, que foi revelado aos profetas? Ressurreição de mortos. Daniel foi um dos que teve essa revelação, irmãos. Então, os irmãos notam que o mistério, né, a ressurreição que foi revelada aos profetas, só se cumprirá após o último anjo tocar a última trombeta, que é a sétima. Irmãos, não existe ressurreição antes da última trombeta ser tocada. Não existe ressurreição antes da sétima trombeta, irmãos. E não existe ressurreição antes de 3 anos e meio de grande tribulação. É o que está deixando bem claro, irmãos, esse texto. Nota, irmãos, os irmãos podem... já desde que falamos desse assunto, irmãos, vamos fazer a leitura lá em Apocalipse, né? E nós encerramos o vídeo aqui, depois de fazer essa leitura. Aqui, irmãos, para nós finalizar, Apocalipse capítulo 10, verso 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Então, irmãos, nós vemos que João aqui está tendo uma visão semelhante de Daniel. Ali, um dos anjos levanta a mão ao céu e jura. Aqui, irmãos, esse anjo que está com os pés sobre a terra e o mar está levantando as mãos ao céu e jurando que não haveria mais demora. Em outras traduções, irmão, não haverá mais tempo, que é a tradução mais correta. Quando, irmãos, ocorre a ressurreição após um tempo, tempos e metade de um tempo. Então aqui está dizendo, irmãos, que não haverá mais demora, ou seja, não haverá mais tempo. Ou seja, aqui nós entendemos que está no finalzinho da grande tribulação. Certo, irmãos? Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Qual foi esse segredo, esse mistério que Deus revelou, irmãos? A ressurreição dos mortos. E essa ressurreição dos mortos, irmãos, só se cumpre após a última trombeta, que é a sétima, irmãos. Certo? Não há ressurreição de mortos antes da sétima trombeta. Não há ressurreição de mortos antes de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, de 3 anos e meio de grande tribulação. Só após isso, irmãos, certo? Então, irmãos, perdão que o vídeo ficou um pouco extenso, né? Eu queria fazer ele em 20 minutos, ficou aqui 27, né? Mas o importante é que os irmãos compreendam, né? Eu vou pedir aqui, antes de encerrar o vídeo, irmãos, ajude o canal a crescer. De que forma? É compartilhando os vídeos, irmãos. Se o vídeo trouxe edificação por irmão, se trouxe sabedoria e entendimento, compartilhe com seus irmãos de igreja, com seus irmãos na fé, com os amigos, irmãos, que estejam congregando, visitando a igreja, irmãos. Muitas pessoas, irmãos, o povo de Deus, precisa se despertar para esses assuntos, irmãos, né? Nós precisamos entender isso, porque vai chegar o tempo, irmãos, que a igreja tem que estar preparada, vai ter que ter o conhecimento desses assuntos. Então, irmãos, eu vou terminando aqui, peço para os irmãos compartilhar o vídeo com mais pessoas, né? Se o irmão não é inscrito no canal, se inscreva, né? Ajude com like, se possível, para ajudar o canal, né? Fortificar o canal, né? Acesse a nossa playlist, né? A playlist chama Assuntos Relacionados ao Apocalipse, né? Tem vários vídeos, né, que já foi postado do canal e eu tenho certeza que vai trazer edificação na vida dos irmãos. Eu vou encerrar o vídeo aqui, irmãos. Agradeço a todos que assistiram o vídeo, né? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.